Um mercado pode fazer a alocação racional dos bens e serviços somente onde há confiança entre os integrantes. E a confiança só existe onde as pessoas assumem a responsabilidade por seus atos e se tornam responsáveis por aqueles com quem negociam. Em outras palavras, a ordem econômica depende de uma ordem moral. A nacionalidade não é o único tipo de filiação social, nem é um vínculo exclusivo. No entanto, ela é a única forma de filiação que tem até aqui mostrado-se apta a sustentar o processo democrático e o império liberal da lei. Burke enfatizou que as novas formas de política, que pretendem organizar a sociedade em torno da busca racional de liberdade, igualdade, fraternidade ou seus equivalentes modernistas, são na verdade formas de irracionalidade militante. O conservadorismo provém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade: a consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Sem uma busca consciente da beleza, arriscamo-nos a cair em um mundo de prazeres que causam dependência e em uma banalização dos atos de dessacralização, um mundo em que já não se percebe bem porque a vida humana vale a pena. Todas as coisas mais importantes da vida são inúteis: amor, amizade, devoção, paz. Essas são coisas que apreciamos pelo que são e não pelo uso que podemos fazer delas. Sim, nós precisamos de coisas inúteis, uma vez que precisamos aprender a encontrar valores intrínsecos. Assim o mundo tem um significado para nós, e não apenas uma utilidade. A física dá uma explicação completa do mundo dos objetos, porque é isso o que física significa. Mas Deus não é uma hipótese a ser posta ao lado das constantes fundamentais e das leis da mecânica quântica. Procure-o no mundo dos objetos e você não irá encontrá-lo, assim como não vai encontrar a liberdade humana numa tomografia do cérebro, nem o eu com um microscópio. Sociedades perduram somente quando elas estão devotadas às gerações futuras. Quando alguém diz que a verdade é relativa, está pedindo que você não acredite nele, então não acredite. Tanto o socialismo quanto o liberalismo são, em última análise, igualitaristas. Ambos partem do princípio de que todos os homens são iguais em aspectos relevantes para a política. Para o socialista, os homens são iguais em suas necessidades e, portanto, devem ser iguais em tudo que concerne à satisfação de suas necessidades. Para o liberal, eles são iguais em direitos e, portanto, devem ser iguais em tudo que afete sua posição política e social. A resposta conservadora à modernidade é abraçá-la, mas abraçá-la criticamente, com plena consciência de que as conquistas humanas são raras e precárias, de que não temos nenhum direito dado por Deus de destruir a nossa herança, mas devemos sempre submeter-nos pacientemente à voz da ordem e cultivar um exemplo de vida ordenada. Liberdade não é o mesmo que igualdade, e aqueles que se auto-intitulam liberals, progressistas, estão muito mais interessados em igualar do que em libertar seus companheiros. Para ensinar a virtude, nós devemos educar as emoções. E isso significa aprender o que sentir nas várias circunstâncias em que elas vêm à tona. Tolerância não significa renunciar a todas as opiniões que outros podem considerar ofensivas. Toleramos justamente aquilo que não apreciamos, que desaprovamos. Tolerância significa estar preparado para aceitar opiniões pelas quais nós temos forte aversão. Do mesmo modo, democracia significa aceitar ser governado por pessoas por quem nutrimos repugnância profunda. Isso só será possível se mantivermos a confiança na negociação e no desejo sincero,
entre os políticos, de compromisso com os adversários. O conservadorismo é uma filosofia da herança e do serviço. Ele não desperdiça seus recursos, mas se esforça para aprimorá-los e passá-los adiante. Uma sociedade livre é uma comunidade de seres livres, unidos pelas leis da compreensão e pelas obrigações do amor familiar. Ela não é uma sociedade de pessoas liberadas de toda restrição moral, pois isso é precisamente o oposto de uma sociedade. Sem restrições morais não pode haver cooperação, nem compromisso familiar, nem expectativas de longo prazo, nem esperanças de ordem econômica, muito menos de ordem social. Diferentemente da moderna cultura da juventude, uma cultura comum santifica o estado adulto, para o qual oferece ritos de passagem. O mundo social emerge através da associação livre, enraizada na amizade e na vida em comunidade. Os costumes e as instituições que nós estimamos cresceram a partir de baixo, pela mão invisível da cooperação. Eles raramente foram impostos desde cima por obra da política, cujo papel, para um conservador, é reconciliar nossos objetivos e não ditá-los ou controlá-los. Em maio de 68, em Paris, vi todos os estudantes protestando em favor de essencialmente nada. Eles não sabiam o que queriam, sabiam apenas aquilo ao que eram contra. Percebi que era absurdo que eles fossem ouvidos. Se os sentimentos das pessoas são puramente negativos, se são definidos em termos daquilo que não gostam ou até mesmo odeiam, então essas pessoas têm a obrigação de descobrirem algo que amam. Então, olhei à volta de mim mesmo, buscando coisas que eu amava. Decidi que eram coisas que eu já tinha. Era a civilização, eram as leis, era a habilidade de fechar uma porta e se sentir seguro atrás dela. Eram coisas que não valorizamos. Eram coisas que estavam sendo ameaçadas por esses estudantes insanos que já tinham todos esses benefícios. Conservadorismo é o amor pela realidade, é o amor pelas coisas que você herdou e um desejo de reafirmar essa herança, não de forma que você não possa criticá-la. Essa relação existe da mesma forma com que você lida com sua família, com seus pais, seus irmãos e irmãs. Você sabe dos defeitos deles, mas você os ama e eles são parte de você. Sua tarefa primordial é afirmar este amor para então trabalhar e melhorar essas relações, é claro. Todas as tentativas de se livrar de tudo e começar de novo, como a Revolução Francesa ou a Revolução Russa ou a Revolução Nazista, terminam em genocídio, porque os controles que previnem as pessoas de exercitarem a sua raiva e ressentimento básicos são removidos. A anarquia nos leva às famosas palavras de Hobbes. A vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. E nós queremos nos opor a tudo isso. Reconhecemos em nosso ser que não estamos sozinhos, que o que importa para nós, a nossa salvação, é o amor, a compaixão e o perdão que os outros nos concedem. O conservadorismo significa encontrar o que você ama e agir para proteger isso. A alternativa é encontrar o que você odeia e tentar destruir. Certamente, a primeira alternativa é um modo melhor de viver do que a segunda. Educação real sempre é, em certa medida, subversiva. A posição padrão da humanidade é a conformidade ideológica e a busca da verdade é sempre ameaçadora. Hoje nós vivemos em um mundo com valores socialistas moderados, aceitação acrítica da igualdade e uma suspeita institucionalizada para com o sucesso, a distinção e a alta cultura. Este tipo de coisa tomou conta de nossas universidades. Hereges são perseguidos, como sempre foram, e têm de trabalhar secretamente ou em algum grau de privacidade.
Mas eles também se alegram com isso, pois essa é a prova de que estão certos.